Então, como a gente estava, né, conversando já ali já de antemão ali, né? A vida, não digo que ela nunca vai ser fácil, mas quando a gente busca em Deus as qualidades, né? Busca em Deus realmente todas, suprir as nossas necessidades, que são todas elas necessidades que nós temos, né? Porque de outra forma a gente não tem necessidade, a gente já está completo, é só trabalhar, gastar o dinheiro, trabalhar, gastar o dinheiro, né? E essa é o grande interesse do mundo. Não tem outro interesse, porque é só dinheiro e mais dinheiro e poder e fazer a própria vontade. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? E a gente anda numa contramão a tudo isso. A gente tenta fugir de um capitalismo, a gente tenta fugir, né, dessa forma que é o mundo, porque o mundo ele é uma forma que ele vai nos moldando, né? Por isso que você não se deu muito bem lá com seus filhos, sabe, Claudio? A gente precisa realmente ter isso em mente. A nossa vida ela não é isso que muitas vezes imaginamos, porque desde criança a gente é acostumado com várias coisas que não fazem parte, né, da... Não, é mais fácil você... Pera aí, ó. Será que isso aqui é maior? É porque ele tem que ficar aqui pra frente. Então tudo isso não, coloca mais binário aqui, então, ó. Dois binários aqui. Tem que ficar com o dia aqui pra frente, assim. Senão tá cortando a cabeça. Ele não para. Pera um pouquinho. Tá cortando a cabeça. Mais pra trás. Parece que não precisa. É só ficar mais pra trás que... Então o mundo ele é uma forma, né? E ele tem sua influência, o mundo, né? E o mundo, o que é o mundo? O mundo é tudo aquilo que vai contra, né? A gente fala mundo, vai contra, é as coisas que na verdade Satanás está ensinando. Por isso que o mundo, Jesus falou, esse mundo não me pertence, né? O príncipe desse mundo, né? O príncipe desse mundo é Satanás. Então, várias coisas são influenciadas por ele. Por isso que muitas coisas a gente não deve nem divulgar. Não estou falando com relação às igrejas, estou falando no sentido geral mesmo. Que muitas coisas a gente não deve comprar, muitas coisas a gente não deve ter. Então, assim, todas essas coisas elas estão divulgando o mundo, não estão divulgando a Cristo, né? Então, assim, modismo, né? Várias outras coisas são coisas que a gente não deve andar na mesma velocidade, no mesmo ritmo, né? Então, partindo desses princípios é que o cristão vai ser moldado. Por quê? Porque ele vai reconhecendo que essas coisas o afastam de Deus, né? E é por isso que ele vai se afastando, né? Hoje a gente está no campo porque a cidade é uma influência só. Muitos, a grande maioria, cristãos ou não percebem. Não percebem isso. Mas é o que acontece. É o que acontece, né? E essas influências, todas essas coisas, elas vão corrompendo, né? Porque assim, até a Bíblia fala assim, ó, que pela contemplação nós somos transformados, né? Você está aqui, ó, contemplando o verde,
e você contemplando o horizonte. Isso daí, psicologicamente, né? Isso daí a própria ciência, ela reafirma isso. Já fala que isso aqui, ó, te livra de muitos males, muito só você olhar para isso aqui, ó. Veja bem como que é a natureza do ser humano. Deus fez por um motivo bom, e Satanás ele sabe qual que é esse motivo, e ele também entende. Ele entende de física, ele entende de química, entende de música muito bem, entende? Então, ele sabendo dessas coisas, ele enclausurou você lá na cidade, é outdoor, é luz, é música para todo lado, e essas coisas, quer ou não, elas acabam ficando na mente e no coração do ser humano. Só que nem todos, todo mundo acha que tem o domínio, e nós não temos mais o domínio. O domínio foi perdido lá no Éden. O ser humano ele perdeu o domínio. Ele só vai ter domínio novamente quando ele permitir que o Espírito Santo de Deus habite nele. É onde ele vai ter domínio. Daí ele vai ter o domínio de falar assim, não, eu quero louvar ao meu Senhor. Eu quero engrandecer o nome do meu Senhor. Então, eu não vou usar isso, eu não vou usar aquilo, eu não vou comer isso, eu não vou comer aquilo. Ele vai tendo domínio novamente, porque em alguns momentos, quando você fica se dividido, ai, eu queria tanto, igual o povo do passado, você vê. Deus andava junto com eles na coluna de fogo à noite e na nuvem de dia. Mesmo assim, eles não estavam. Deus estava ali com eles, ali visivelmente, praticamente, e eles conseguiram perder essa comunhão com Deus. Então daí não tem como Deus te dar o domínio sobre as coisas, né? É nisso que, e nós, gradativamente, nós vamos aprendendo a respeito, né, dessa perfeição. Só que cabe a nós decidirmos, eu quero o bem, né? Porque se eu não quero o bem, o mal já reside em mim. Eu não preciso querer o mal. O mal já está em mim. Não é opção. Entende? Por isso que Jesus fala, e a Bíblia fala, há um só caminho. Não é dois caminhos, é um só. O outro nós já estamos andando nele, que é o caminho do mal. Agora, quando eu escolho o bem, daí sim, aí eu pego, ainda que a porta seja estreita, né? Porque, veja bem, é tudo uma contramão, né, desse mundo. Então não tem como, assim, eu andar na porta estreita e querer que as coisas aqui se ajustem porque eu não quero lutar, porque eu não quero fazer isso, não faço aquilo, né? O próprio atleta que Paulo fala, Paulo ele faz o paralelismo ali, né, com o atleta, né? Então correndo atrás de uma coroa, ele fala, eu corro atrás da coroa incorruptível, né? Não daquela coroa que perece, que apodrece, que quebra, né? Uma coroa eterna. Então ele faz essa alusão aí, por quê? Porque justamente o atleta ele precisa se abster, ele precisa dormir bem, ele precisa se exercitar, né? Então assim, se eu estou fazendo essas coisas, eu estou sendo esse atleta de Cristo. Se eu não estou sendo esse atleta. Porque o atleta muitas vezes ele não vai, né, para as gandaias igual muitos vão, né? Tanto que é uma vez por ano, tanto esses famosos aí, seja Ronaldinho, seja Neymar, seja qualquer um. É uma vez no ano que eles tiram lá, às vezes um mês, daí eles caem na gandaia, eles nem saem na imprensa para não sair, porque incha de uma hora para outra, né? Porque toma um monte de coisas lá que para eles terem o desempenho, né? Sempre bom. Então tem todas essas particularidades que muitos não gostam, né? Por ser vários aspectos, várias coisas, e muitos não gostam, muitos gostam assim da vida bem simples mesmo, mas gostam da comodidade. Então todas essas coisas, e o cristão não é acomodado, o cristão é ativo, né?
servo de Deus, ele é ativo, porque quantas vezes ele nos acorda na madrugada, às vezes, né? Alguns lembram que está chamando para oração, porque você não sabe o que vai passar pela tua vida naquele dia inteiro, né? É verdade. E ele está chamando você para se preparar, para você tomar o escudo, para você tomar o capacete, para você tomar a espada, né? Então tem todo esse, que parece, para muitos, se você falar essa linguagem, eles vão falar que você está ficando louco, que é uma besteira, né? Para um ateu mesmo, você falar, né, isso daí, por mais que muitos ateus conhecem a Bíblia melhor que a gente, né? E então tem todas essas questões, né? O próprio em Romanos 12, né, que fala, né, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, assim, os pensamentos, eles precisam mudar. E eles só vão mudar à medida que você mudar o seu hábito, que você for buscar novas experiências, né? Experiências agora com Deus. Porque nós não precisamos de muitas coisas. Às vezes, a nossa solidão com Deus é o suficiente. Porque assim, ó, a gente precisa se lembrar que a aprovação social, ela não diz nada na nossa vida. Nós não precisamos de aprovação social. Nós precisamos de comunhão com Deus. Essa é a coisa que não pode nos faltar. Porque tudo que eu vou fazer, eu não preciso que a minha esposa me apoie. Entende? Porque veja bem, às vezes eu tenho uma comunhão mais íntima do que ela, ou às vezes ela tem uma comunhão mais íntima do que eu. Isso importa na minha vida e cabe a nós dois, se nós estamos com o mesmo objetivo, com o mesmo traçado, né? Tudo isso daí, então nós sabemos que nós não podemos ser um estorvo um para o outro, porque a Bíblia fala, quem comigo não ajunta, espalha. Então assim, ó, se você parar para analisar cada texto que nós temos na nossa vida aí, ó, não tem como errar. Não tem como errar, não tem como não aprender. Sabe, porque um texto desse, ele diz muita coisa. Ele nos arremete para vários aspectos da vida, não só o espiritual. E ele em todos, ele norteia e te dá um porto seguro, né? Você pisa firme, pisa forte, né? Você tem um olhar fixo. Você não titubeia, esqueci o nome. Você não fica indeciso. Vacilante. Né? Você não vacila. Você pisa firme porque você sabe o que você quer, o que você tem que fazer. Então é diferente quando a gente realmente busca. Não é coisa do acaso. Não é também coisa do dia para a noite. Isso daí é uma questão de... Por isso que eu falo, é vivendo... não só eu falo, né? Acho que a humanidade inteira fala. Vivendo e aprendendo. E com Deus não tem como não aprender. Não tem como você não mudar. Não tem. Sabe? E outra, você quer conhecer a pessoa? Pelos frutos os conhecereis. Você não precisa esperar que ela conte, venha discursar da vida dela. Não precisa. Isso é uma perca de tempo. Pelos frutos os conhecereis. Entende? É diferente. Justiça de injustiça. É completamente diferente. Luz e trevas. É completamente diferente uma coisa da outra. Então, e Deus fez justamente o certo para imperar. Não tem como, sabe, uma coisa estar meia certa. Ou é certo ou é errado. Então, assim, ó, com esses parâmetros, com esses critérios, não tem como errar. Não tem como as coisas darem errado, né? Então, por isso que fala, né, a renovação da vossa mente, isso daí vai se transformando.
palavras vão se refinando. Então, assim, não tem como a gente estar querendo fazer a vontade de Deus, andar, e ainda ter um linguajar, um vocabulário puxado para o mundo, igual muitos têm. Você vai dentro das igrejas, é impressionante, por isso que eu falo, o mundo ali fora, as pessoas parecem que não percebem, mas elas não vê que elas estão no mundo. E a oração de Jesus foi para, né, que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. O mundo não pode nos ter. Nós não podemos copiar as coisas do mundo, né? Principalmente com relação a linguajar, vestuário e alimentação. Essa é a parte que mais, sabe, implica, porque justamente são as três coisas que demonstram quem você está seguindo. Você vê que Pedro tentou se esconder, né? E não conseguiu, né? Pelo linguajar, pelo modo de falar. Então, assim, já detectaram que ele... Não, você andou com ele, sim. Então, assim, e isso é uma influência tão maravilhosa, porque, veja bem, você não precisa, às vezes, nem falar nada. A tua postura já é, porque, veja bem, Jesus, por onde ele andava, ele tinha uma postura de rei, porque ele era rei. Tanto que isso ele foi reconhecido até pelos sacerdotes, e os sacerdotes tinham o que dele? Inveja. Outra coisa também que é bem distinto, né? Em todos os aspectos, o cristão, como que os irmãos de José chamavam ele? Vocês lembram? Lembra? Queridinho do papai, né? Não, isso bíblico já. Não era queridinho do papai, não. Eu já li várias vezes, mas não me lembro. Chamava ele de sonhador. Sonhador, é. Por que chamava ele de sonhador? Porque ele tinha as visões. Deus dava as visões para ele desde criança. E ele começou a ver, ele não viu lá no sonho dele, no sonho não, na visão dele, que os feixos de trigo se curvavam ante ele. Daí os irmãos já ficaram com raiva, falaram, agora nós vamos se curvar diante de você, sonhador. E começaram a bulinar ele, a fazer o bullying, que, né, hoje fala muito, mas eles estavam com inveja. E o que Satanás teve de Jesus? Inveja. Você vê que a mesma coisa ela veio aqui para a terra, porque a terra deu espaço, né? Adão deu espaço e entrou a inveja, entrou a cobiça, entrou todos esses males que são frutos da carne, não do espírito. Por isso não tem como a gente andar no espírito e querer satisfazer a carne. É antagônico. Não tem como agradar dois senhores também. É querer agradar Jesus e fazer a vontade do diabo. Não tem. Luz e trevas são completamente diferentes. Então, hoje, no andar que nós estamos indo, nós temos que primeiro reconhecer que não é por inteligência. Você não vai ver quando você está sendo orgulhoso e quando você não está sendo, se o Espírito de Deus não te iluminar. Você não vai ver, você vai ser arrogante e você vai achar que você vai estar sendo ríspido, ou você está sendo, como é que fala? Você está sendo forte, tem uma outra palavrinha que dava para pôr aqui. Então, assim, ó, a gente só percebe isso, né, à medida que o Espírito de Deus ele está em nós. E é incrível que, deixa eu ver se eu acho aqui, se eu não me engano é primeiro Samuel, deixa eu achar aqui. Porque assim, ó, os outros, é 1 Samuel,
ver aqui. Ah, tá. Ó. 1 Samuel, no capítulo 1 e o verso 13. Todo mundo conhece essa história ou não? Lembram? O nascimento de Samuel? Não? Eu sim. É por isso que é. Eu, na verdade, só conheço a Bíblia porque Deus, ele tinha um propósito para minha vida, né? Lógico, eu poderia, se eu tivesse escolhido uma forma diferente, eu tinha aprendido de uma forma diferente. Como eu não aprendi, não quis dar ouvidos, eu aprendi da forma pior. Mas mesmo assim, então assim, todas essas histórias, eu me lembro porque de um tempo que Deus foi me preparando e graças a Deus eu pelo menos andei no caminho certo. Então assim, hoje eu me lembro de todas essas histórias porque um dia eu li, né? E é incrível que o Espírito de Deus concede, ele consegue justamente quando a gente precisa, a gente se lembra. O Espírito de Deus não é mérito meu, né? E eu reforço aqui, eu não sou melhor que ninguém, né? O Rogério ele não é melhor que ninguém e vários outros não é melhor que ninguém. Mas em algum momento a gente teve esse preparo, essa comunhão com Deus, então, né? Então no verso 13 aqui, né, ó, eu vou encurtar um pouco assim, só pra gente, né, ó. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli teve por embriagada. Quem que era Eli? Sacerdote. Sacerdote. Sacerdote viu ela e falou, essa mulher está embriagada. E Ana era esposa de Eucana, né? E ela foi mãe de Samuel, que ungiu Davi para ser rei. Então veja a transformação das vidas. Então aqui ela estava, né, justamente clamando a Deus porque ela era estéril. Não foi necessário ela fazer inseminação, ela não fez programa de fertilidade, ela não precisou ir num lugar, esqueci o nome também agora da especialidade lá, para fazer trabalho, nada. Ela simplesmente orou a Deus, né, e pediu se fosse da vontade de Deus, que Deus desse. Mas o fato é que as pessoas muitas vezes vão te, por inveja, por várias outras coisas e por estar espalhando. Elas não estão ajuntando, por elas estar espalhando, elas vão olhar e vão falar, isso daí tá bêbado, isso daí tantas outras coisas que falam, né? Esse é maluco, esse é louco. Né? Mas enfim, vão falar de você, mas por quê? Porque elas não têm o Espírito de Deus, porque se eles tivessem o Espírito de Deus, se ajoelhava junto e orava. Né? Então veja bem, o sacerdote de Deus não reconheceu o Espírito de Deus falando com aquela mulher e ela cheia do Espírito. Porque a oração dela aqui foi atendida. Não é uma oração qualquer. Porque às vezes a gente ora e às vezes a gente não é atendido. Não é questão que você orou mal, é questão também que não era o tempo certo, entende? Então a Bíblia fala, tudo tem seu tempo e a gente tem que procurar se encaixar nesse tempo, para estar andando como o relógio anda também, no tempo certo. Cada momento, agora é momento de chorar, agora é momento de se alegrar, entende? Então tudo tem seu tempo e a gente só vai encontrar a sincronia do tempo também com a presença do Espírito de Deus nas nossas vidas. De outra forma, esqueça, não vai dar certo, entende? Então assim, quando agora eu tenho essa consciência, tenho esse conhecimento, agora eu começo a dedicar tudo que eu tenho, que sou, ao Senhor. Isso chama-se mordomia cristã. Mordomia cristã, você é mordomo, você não é senhor. Porque a maioria do mundo, principalmente, eles acham que são senhor, e Deus é funcionário deles.
Deus é o escravo deles. Ah, Senhor, me abençoa aí que eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Me dá uma casa, me dá um carro, porque, ó, eu estou em teu nome e tal, tal. E até a oração de muitas, né? Principalmente as igrejas pentecostais, elas são assim. E outros já fazem sacrifício, misérias, vela, anda de joelho, anda a pé, coloca uma cruz nas costas, coloca um saco de pedra, se chicoteia. Tem uma infinidade de coisas que fazem para querer o quê? Barganhar com Deus. E com Deus não se barganha. Entende? Então todas essas coisas, esses aspectos, eles precisam ser entendidos numa só coisa, né? Que é comunhão com Deus. Comunhão, reverência. Você tem que aprender essas coisas, porque de outra forma também você não vai alcançar nada. Deus, ele tem muita misericórdia do ser humano, e o ser humano é terrível. Mas também não é isso que nós precisamos olhar. Nós precisamos olhar não a nossa necessidade. Porque assim, ó, quando eu olho para mim mesmo, eu não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para Cristo, eu não vejo como me perder. Então é diferente uma coisa da outra. Eu não posso ficar olhando para os meus pecados, porque quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu vou ver a minha necessidade. Então, se agora eu começo a ficar olhando só nas minhas necessidades, eu deixo de contemplar Cristo. E daí eu já não sou transformado. Daí eu já não sou mais útil. Então, assim, ó, é bem interessante a vida cristã, quando a gente aprende essas coisas. Porque de outra forma, eu vou ser um pastor com pós-graduação, com PhD, com isso, com aquilo, e você é uma pessoa vazia. Que é o que É o que mais acontece tem. muito hoje. Elas são vazias, elas não têm, elas simplesmente repetem sempre um monte de coisas, simplesmente. Vão repetindo e um repete, daí ele vai lá no céu onde escuta uma coisa um pouco diferente, vem aqui e repete, daí o outro lá vai para lá e repete, e nós ficamos repetindo, sendo que Deus tem um compêndio de maravilhas, de verdades, onde Ele quer nos ensinar. Se a gente soubesse, quando Ele fala que Ele é uma fonte inesgotável, pensa que por mais que a gente viva a eternidade, sempre vai ter coisa nova. Pense assim, ó, uma eternidade, não 70, 80, 100 anos com cheio de dor e ai, 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 ui, ui, ui. Não, é uma eternidade sempre tendo coisas novas. Veja, nós vamos viver a eternidade aprendendo só sobre o amor dele e muitas outras coisas. Nós vamos cultivar. Não pense que nós vamos ser aqueles caras que vão sentar na rede e ficar olhando aquela coisa maravilhosa. Não, porque o ser humano ele vai ter, só que lógico, com muito mais propriedade e com muito mais equilíbrio. Mas o ser humano ele tem uma capacidade que é de inventar, invenção, né? E também a ambição, só que não é essa ambição que nós conhecemos no sentido pejorativo, é a ambição boa, porque veja bem, se Moisés não fosse ambicioso, ele não teria alcançado o que ele alcançou de guiar milhões de pessoas, entende? Ser líder de milhões de pessoas, não de milhares, nem de centenas, como é o que acontece aqui. Não tem nenhum líder que guia aqui milhões de pessoas. Mas Moisés foi um dos líderes que guiou milhões de pessoas, entende? E tendo a mesma equidade, que não é você tratar um de um jeito e tratar o outro de outro jeito. É tratar todo mundo do mesmo jeito. Entende? Essas coisas precisam ter na nossa cabeça. Precisam, sabe, nos encher, porque isso vai nos dando capacidade não só de força, mas capacidade de visão, capacidade de absorver muitas vezes o cansaço, a fadiga, entende? E outros males. Porque veja bem, dessa forma que a gente vai excluindo as doenças da nossa vida.
que não existe espaço para elas, porque aqui reside um Espírito de Deus e aqui é o templo de Deus. Então, dessa forma, nós vamos muito longe, muito longe. De outra forma, não. Então, sim, esse é um princípio só. É um princípio para uma vida eterna. Então, existem outras histórias aqui que mostram que a gente principia aqui a vida eterna, né? E agora, quando ele voltar, nós vamos receber a vida eterna e o corpo melhorado. Até chegarmos lá, nós temos que ir aperfeiçoando. E o tempo, por mais que seja assim, parece que inesgotável, o tempo, quando você tem coisas a fazer, ele se torna pequeno. Quando você não tem nada a fazer e você não gosta de fazer nada, parece que ele nunca passa. Mas quando você tem e você quer fazer algo, ainda que seja coisas erradas, ele é curto demais. O dia tem 24 horas. Se você for assim, planejar ele, você vê que você pode encaixar muita coisa e você faz muita coisa. Por isso que tem gente que dorme pouco até, para aproveitar o tempo. Porque assim, quando você tem, né, os seus afazeres e os seus objetivos, aí que você vê, que fala, puxa, né, o dia passa rápido que a gente nem vê. E daí você tem filhos, você tem irmãos, você tem amigos, você tem familiares, né? Então, isso precisa ser cronometrado, senão você não faz nada também. Você fica com a agenda cada dia mais cheia, né? Porque vai protelando os compromissos, né? Mas enfim, né? Tem muitas outras coisas. A Bíblia é maravilhosa aqui. A gente fica dias e dias falando aqui, né? Eu vou encerrar por aqui, né? Mas o princípio é esse. O mundo, ele não tem nada a nos oferecer. É tudo ilusão, é tudo passageiro. Por mais que você viva 70 anos e fala, ai, meus avós, meus bisavós já falavam da volta de Jesus e até agora ele não voltou. Sim, não voltou porque ele é muito misericordioso. Porque se ele não fosse, ele já tinha voltado e já tinha abandonado uma grande maioria que ouviu, mas ainda não teve experiência. Porque assim, ó, quando a gente tem experiência com Deus, é muito mais difícil de voltar atrás, mas não é impossível, porque veja bem, todo aquele povo, como a gente já comentou, andaram com Deus, alguns conheceram Jesus e mesmo assim se desgarraram, né? E hoje ele está buscando a ovelha perdida, que é esse mundo, mas nesse mundo tem várias ovelhinhas perdidas e ele agora está tentando se dar a conhecer, porque quando a gente conhece, né, por isso que o verso áureo de toda a palavra de Deus é João 17,3, né, que te conheçam a ti, o único Deus, né, e esse tem sido o objetivo de Satanás, não deixar que nós conhecemos esse Deus maravilhoso, porque quando você conhece não tem como não amá-lo, entende? E Jesus veio justamente tornar, né, esse conhecimento muito mais claro, muito mais vivo, muito mais real. Então nós precisamos realmente prosseguir, como fala Neemias, né? Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, porque o dia está próximo, né? Então vai chegar uma hora que as pessoas vão querer, mas não vão poder. Esse é o momento de nós aproveitarmos. Por isso que é um tempo de graça, um tempo de misericórdia. É um tempo onde começam a cair agora, começam a ser tocadas as trombetas, né? E ainda não transbordou. Daqui a pouco transborda e já não tem mais tempo de graça. Um tempo de misericórdia. Precisamos aproveitar agora, né? E se aperfeiçoando. O contato nosso, ele é muito importante. Importante para isso, né? Você mostra a sua opinião, quando se mostra dele, eu mostro a minha, e nós vamos
se lapidando, porque veja bem, é nisso que nós vamos aprendendo a nos refrear e também avançar, porque não é muitas vezes só se refrear, que a gente vai se lapidando porque nós aqui temos uma cultura em comum. Já quando você vai para outro país, é um pouco diferente até você se enganjar, porque lá a cultura já, ela ensina quase tudo diferente. E o incrível é que a cultura, por mais que seja diferente, quando você vai falar de Bíblia e você vai falar de Deus, essa doutrina, essa religião pura que liga o ser humano a Deus, ela se torna igual. Seja lá no Japão, seja lá, algumas coisas são diferentes, mas quando você fala de Bíblia e se fala da palavra de Deus, versículos da Bíblia, é tudo a mesma coisa. O entendimento é o mesmo também. Então, assim, é interessante sempre a gente estar em grupo por causa disso. Por causa que, igual, o Claudicir tem uma profissão e ele tem uma aptidão. Eu tenho outra. Mas se a gente se unir, a gente funde as duas e ele aprende o que eu sei e eu aprendo o que ele sabe. Então, é nisso que se dá a comunidade. Só que o inimigo, ele sabe que isso tem um grande potencial. E aonde ele atinge primeiro é a família, seja a família física, normal, seja a família espiritual. É o maior alvo dele, primeiro, é a família. Por isso que ele causa sempre essas questões assim, para você ficar triste e tal, daí daqui a pouco você, eu ia 5 vezes, agora eu só vou 3 lá. Né? Porque você fica desgostoso com algumas coisas. E às vezes é o contrário, é por isso que eu falo, a gente sempre tem que ser guiado por Deus. Que é só Deus que ele vai dizer o que você tem que fazer. Não adianta nem às vezes eu dar meu conselho. Lógico que às vezes a gente dá o conselho, mas não é que você tem que seguir o conselho. É que você tem que primeiro ouvir, né? Por isso a gente tem 2 orelhas, depois consultar Deus, e daí Deus vai te dar as palavras que você tem que usar. Para você ou corrigir, ou tentar corrigir, né? Porque a fé sempre vem pelo ouvir. E é engraçado porque essa questão, né, de ouvir, ver, tem algumas estatísticas, né, que a gente capta as coisas muito mais pelo ver, né, mas elas ficam muito mais pelo ouvir. Eu estava vendo lá. Eu até copiei, só que agora eu troquei de celular, até tinha que jogar num papelzinho, né, e levar para as pessoas ver. Deus, ele fez as coisas tão certinho, ele é tão minucioso em cada coisa, que a gente só vai aprendendo na verdade, né? E algumas escolas hoje, aqui no Brasil não vi nada, elas ensinam e já você tem que copiar, porque tem um teste de memorização que tudo que você vê e ouve, se você já escrever, porque é uma forma de você reter melhor o conhecimento. A fixação na memória é muito melhor quando você ouve ou vê e já escreve. Então todas essas coisas são métodos que muitos é besteira, meu pai foi diferente, não sei o que, foi diferente e viveu muito melhor, né? Isso usa esses argumentos para várias coisas, para o comer, né, para o beber. Mas enfim, né? A Bíblia fala, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Um dos segredos de obter o sucesso é isso. Se você está fazendo para Ele, né? Primeira coisa, você não faz de qualquer jeito. Você vai dar o seu melhor, porque a Bíblia fala assim, ó, amar a Deus de todo o teu coração,
de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, né? Depois o teu próximo como a ti mesmo. Você vê que é mais resumido? Mas quando fala em Deus, ó, de todo o entendimento, de todas as tuas forças, engloba tudo que você pode oferecer. Então assim, ó, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E se você fizer com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, né, de todo o teu ser, aí você vai alcançar aquilo que você quer. Aí as tuas orações vão ser diferentes, porque quem guia a gente na oração também é o Espírito de Deus, porque Ele sabe. Esse é o próprio Senhor Jesus Cristo, muitas vezes, colocando as palavras na nossa boca, porque Ele sabe o que é a intercessão. Nós não sabemos ainda. Nós só sabemos, às vezes, interceder entre a mãe e o pai e o que o filho precisa, né? Porque um puxa para um lado e o outro puxa para o outro, né? O pai, muitas vezes, é mais forte, quer que o filho seja, né, mais firme, né? Era essa palavra que eu estava procurando antes ali, que eu não lembrei. Firmeza, né? Porque às vezes a gente confunde, né? É um pouco de você ser impetuoso com firmeza, né? Firmeza é uma coisa, né? Você ser às vezes ríspido e às vezes um pouco até ignorante ou coisa parecida é diferente, né? Mas tudo isso, quem vai nos trazendo a mente e o coração é o próprio Deus, né? Por isso que ele fala lá que os frutos do Espírito, né? Gálatas 5, do verso 22 em diante, né? Os frutos do Espírito, né? Eles são amor, alegria, paz, longanimidade é outra coisa que nós necessitamos muito, muito, porque, veja bem, quem comigo nós junta, espalha. E tem várias pessoas espalhando no próprio meio cristão. Se a gente não tem a longanimidade, a gente vai olhar a pessoa e vai guerrear com a pessoa. A nossa luta não é contra carne e espírito, é contra as potestades, porque ele está espalhando, sabe por quê? Porque ele não está com o Espírito de Deus. Se você tem esse conhecimento, você ignora. Agora, se você não tem, você já fica bravo com ele. Não é verdade? Isso é uma coisa que eu sei, decora e salteada, porque quando a gente presta atenção nessas coisas, nesses detalhes que Deus vem ensinando pra gente, a gente para de ficar brigando com certas pessoas. E é muito diferente, porque assim, ó, no âmbito familiar é uma coisa, no âmbito profissional é outra, no âmbito religioso é outra. Porque assim, e não são diferentes eles, porque veja bem, você é um ser humano, você não é três pessoas, você não é bipolar nem tripolar. Para cada lugar você se portar de uma forma diferente. Não, você viu o João Batista andando, a roupa dele era diferente lá no palácio ou lá no deserto? Então, o ser humano, o cristão é a mesma coisa, ele não vai se portar na família dele de um jeito, vai ser tudo mais fingidinho e tal, para não magoar e tal. A gente não pode sair magoando ninguém, porque a Bíblia fala assim, ó, que nós somos um cheiro de vida para vida ou de morte para morte. Sim, sim, não, não. Só que a gente não vai adular, entende? Coisas que são corruptíveis, coisas que são degradantes, vai ficar passando a mãozinha porque a gente, eu quero ganhar ele para Cristo. Não, você está ganhando ele para Cristo falando a verdade. E você não vai, muitas vezes, fazer isso porque você é ignorante, você é ríspido, você é arrogante. Você está fazendo isso porque você quer honrar e glorificar a Deus. O Espírito de Deus vai na tua frente. Já preparou o caminho, aquela pessoa vai. Tem um parente da Michelle que veio lá do Mato Grosso, nem me conhecia. Aí nós fomos lá no aniversário da minha sogra lá, e ele veio e colou, daí não colava mais de mim. E eles são cristãos também, porque a mãe dele foi também, não é mais,
Ela foi adventista do sétimo dia. A mãe dele não, a sogra dele. A sogra dele foi adventista, então em alguma coisa, só que daí hoje come porco e tal. Por quê? Porque deixaram o mundo entrar na vida de novo. Veja bem, você sai do mundo, daí você vem daqui, você se acomoda, porque você fala, agora eu tô salvo, agora eu estou andando no caminho certo, estou fazendo as coisas certas, e se acomoda. E é bem o contrário, vai chegar aquele dia e falar, não vos conheço. Você deixou o mundo voltar, você voltou para o home. Então tem todas essas diferenças, né? Que se a gente analisar, né, esses textos que a gente está citando aqui, né, não está abrindo um por um, senão nós vamos ficar aqui também, né, a manhã inteira, né? Depois nós conversamos outras coisas que são fundamentais, né? São importantes, mas também não vão sobrecarregar ninguém. A gente tem que ir comendo o pão, né? Devagar, deixando fazer a digestão tranquila, né? A gente tem um aproveitamento de todos os nutrientes, né? A gente tem tempo, mas o tempo a gente pode remir, né? Quando a gente vê que a gente precisa de mais alimento, lógico, a gente vem e se alimenta melhor. Por isso a gente faz mais reuniões, né? Quanto mais reuniões seria melhor, mas as nossas atividades, elas também nos privam um pouco por enquanto, porque nós não conseguimos, nós não temos subsídios para nós sermos só espirituais. Hoje ainda não, mas quem sabe no futuro a gente vai estar, né? Nós vamos levantar, nós vamos orar, nós vamos caminhar cantando, nós vamos parar, vamos orar de novo por tudo aquilo que Deus provê, e assim vai ser nossa vida. Aí sim, porque pensem no céu, como é que vai ser no céu. Pensem no céu e tragam o céu para as suas vidas aqui. Que daí fica fácil de você ver como vai ser uma vida cristã, uma vida... Não vai ser uma vida entediante. É como eu lhe falei, estava falando, o tempo vai parecer que não estamos vivendo uma eternidade, porque vai ter muita atividade. Cada um vai ter uma morada, cada um vai ter o seu jardim, cada um vai ter os seus pomares. Isso tudo vai ser cuidado pelo ser humano. Não vai ser um negócio assim que você pensa aí. Não, a gente vai lá igual. Como é que era a vida de Adão no paraíso? Ele não fazia seus jardins? A Bíblia fala isso daí, claro, e o Espírito de Profecia reforça. Ele ficava lá, ficava só adornando onde eles moravam. E daí lá não é necessário muitas ferramentas, porque lá, porque as plantas têm vida. A gente não conversa com elas, não vê a interação, porque esse mundo tem pecado. Mas senão a gente viria, porque lá eles pegavam uma planta daqui, ó, colocavam ali, ela nem murchava, ela não murchava. Igual aqui, né? Porque aqui permeia tudo, as plantas crescem de maneira desordenada. Lá não, é tudo organizado, tudo ordenado. Mas vai ser uma coisa muito maravilhosa, onde a eternidade, não digo que não vai ser suficiente, mas a gente vai ter tempo suficiente para aprender, né? Então que Deus nos ajude, nos fortaleça, nos dê as qualidades que nós precisamos para cada dia realmente nós sermos um grupo, né? Um grupo homogêneo, não heterogêneo. Falei muito complicado agora? Vocês lembram do ensino médio ainda não? Né? Mas, enfim, a gente precisa ser um grupo assim, né? Ativo, né? Perseverante, na medida também que Deus vai nos dando as possibilidades, né? Mas atingirmos o máximo de pessoas que a gente puder atingir, né? Na graça e na misericórdia de Deus, não pela força nem pela violência, mas pelo meu espírito. Então que Deus nos ajude no restante desse dia, que nós possamos passar. Graças a Deus está um pouco mais fresco, né? O tempo deu uma nubladinha ali, né? Então Deus é bom, né? Deus seja louvado. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração de novo?